Para glorificarmos ao Senhor e para estudarmos a palavra de Deus. Fala para nós assim: Deus quer falar contigo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, na minha vida, na minha experiência agora com as crianças pequenas, eu fico bastante tolhido naquilo que eu posso fazer, porque chega inverno. Quem tem 1 ou 2 filhos pequenos já é difícil, imagine eu que tenho 5. Então eles pegam virose, um passa para o outro, e meu Jesus amado, como é complicado isso. E em muitos lugares eu não posso ir, em muitas programações não posso estar, não vou deixar as minhas 5 crianças com a minha esposa. Aliás, um só para cuidar delas é impossível, 2 já é difícil. Diga glória a Deus. Mas irmãos, tudo tem o seu tempo. Fala para nós assim: tudo tem o seu tempo. Deus está falando com alguém nisso, tudo tem o seu tempo. Quando eu era solteiro, eu fui em muitas vigílias, em muitos cultos. Agora eu não posso ir, mas quando eu podia, eu fui. Se você pode ir, vá, diga glória a Jesus. Mas se não pode ir, glorifique a Deus. Fala para nós assim: glorifique a Deus. Tudo tem o seu tempo. O Senhor tem falado muito comigo nisso. Tudo tem o seu tempo. Não adianta viver com uma tromba desse tamanho, porque você não pode fazer o que você quer. Aprenda a gostar de fazer aquilo que você precisa fazer. Diga glória a Jesus. Aprenda a dar glória a Deus. Tudo tem o seu tempo. Deus quer que nós vivamos na graça de Deus. Fala para nós: Deus está falando com você. Existem fases de nossa vida que nós ficamos tolhidos. Queremos sair, queremos fazer outra coisa, e alguma coisa nos prende. Mas não fique preso com a cara mais horrorosa do mundo. Irmãos, porque Deus não gosta disso. 1 Coríntios 10, não murmureis como muitos deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Tem que dar glória a Deus. Fala para nós assim: tem que dar glória a Deus. Tem que dar glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Estamos no estudo no livro de Êxodo, capítulo 12. A morte dos primogênitos, já falamos bastante sobre isso. Paramos no versículo 42 em diante. 42, esta noite se guardará ao Senhor, porque nela o tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Louvado seja Deus. Neste ponto da história que estamos todas as quintas-feiras, estamos vendo que Deus, para tirar o povo de Israel do Egito, precisou entrar com mão fortíssima naquela terra. Foram 10 pragas, a última das quais, a mais severa de todas, a morte de todos os primogênitos. Tidos como primogênitos o filho mais velho, solteiro, de cada família, quer fossem sacerdotes, ou da classe da nobreza, ou dos camponeses, ou dos escravos, quer fosse quem fosse. Só do povo do Egito. O povo de Deus foi guardado, e nesse capítulo 12 de Êxodo, Deus instituiu a Páscoa, que foi a festa para celebrar esta passagem de Deus libertando o povo, tanto da morte dos primogênitos do povo de Israel, quanto libertando da própria terra do Egito. Versículo 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Aqui, a partir desse versículo 43, Deus começa a deixar bem clara a distinção entre quem haveria de participar dessa celebração. Era uma celebração específica para o povo de Deus. O estrangeiro não poderia participar. Repita comigo: Deus faz diferença para com o seu povo. Povo de Deus é povo de Deus. Vamos transportar isso aqui como se fosse para a celebração da ceia hoje. Para celebrar a ceia tem que fazer parte do corpo de Cristo. Todo culto de ceia nós dizemos: a ceia não é dessa igreja, a ceia é do Senhor. Quem já faz parte da igreja de Jesus em outro lugar, em outra denominação, mas uma igreja que segue a palavra de Deus, que tem o Senhor Jesus como único Senhor, pode celebrar conosco. Mas o estranho não pode.
Diga glória a Jesus. Para o povo de Israel, nesta época, a entrada para fazer parte deste povo tinha que passar pelo rito da circuncisão, aquilo que diz lá, instituído por Deus em Gênesis 17. Hoje, para entrar, fazer parte da igreja é pelo batismo. Jesus disse, Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Mateus 28, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Efésios 4 diz, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, para fazer parte deste povo tem que ser pelo batismo. Diga glória a Jesus. Irmãos, este batismo, aproveitando hoje que é noite de estudo bíblico, não custa falar isso, o batismo, Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Batismo de bebezinho não tem valor algum diante de Deus, não tem valor nenhum. Isso é coisa da Igreja Católica e misericórdia. Fala assim, misericórdia. Tem algumas igrejas evangélicas que ainda adotam isso. Igreja Presbiteriana do Brasil, Presbiteriana Independente, Metodista. Irmãos, por favor, como que nós temos liberdade? Não vou falar. Irmãos, isso é uma reminiscência do catolicismo romano que é uma vergonha. Fazem misericórdia, batizar um bebê, da onde em que inventaram isso? Leia a Bíblia inteira e me diz onde que diz que é para batizar bebê. Isso é um absurdo. A Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Me diga, qual a explicação para batizar um bebê? Para não ficar pagão. Jesus, mas o que é isso? Fala assim, misericórdia. As crianças já são do Senhor. Jesus disse lá, vinde a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Atos 17, 30, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Quando chegar ao tempo da decisão, daí sim pode se batizar. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, Deus faz diferença para com o seu povo. O povo de Deus é marcado. O povo de Deus é assinalado. Deus nos vê. E outra, o povo de Deus é perseguido. Diz lá, diga glória a Jesus. Filipenses diz, todo que quer viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. Então, irmãos, nós temos que nos identificar com o povo de Deus. O estrangeiro não comerá dela, versículo 43. Versículo 44. Todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois de o houveres circuncidado, então comerás dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão da Páscoa. Nós já comentamos sobre a celebração da Páscoa, que era a morte do Cordeiro. A morte desse Cordeiro simbolizava a morte de Jesus. João 1,29, palavra de João Batista com respeito a Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga glória a Deus. Irmãos, a celebração da Páscoa não é mais para a igreja hoje. Hoje nós não vamos mais no primeiro mês do ano dos judeus, mês de Abib, que é entre março e abril, no dia 14, ali, matar o cordeiro. Isso hoje para a igreja não tem significado, não tem razão. Isso aqui é uma festa para os judeus. Para a igreja, aquilo que Jesus instituiu, que é a ceia. Diga glória a Jesus. Para a igreja não tem razão alguma matar um cordeiro, porque o cordeiro já foi morto faz tempo e já ressuscitou, e não é apenas cordeiro, como também o leão da tribo de Judá. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glorificado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, ali o texto diz que o estrangeiro e o empregado assalariado não podiam participar da Páscoa, mas o escravo que fosse comprado por dinheiro, ele também deveria passar pelo rito da circuncisão, e daí ele passaria a fazer parte do povo de Israel como uma propriedade, como um escravo, e daí ele poderia sim celebrar a Páscoa. Irmãos, isso aos nossos olhos ocidentais do século XXI, isso assim parece muito absurdo, que houvessem escravos. Em primeiro lugar, está na lei de Moisés, tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio, que os judeus não poderiam se tornar escravos. Nesse sentido, porque chegava o ano da remissão, todos eles tinham que ser libertos. Os escravos tinham que ser apenas os estrangeiros. Como diz lá Josué capítulo 9, os gibeonitas, que usaram de um ardil para não serem destruídos, eles se tornaram escravos, escravizados do povo de Deus.
Irmãos, esse era o costume do passado. Isso aqui é 1800 anos antes do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Esse era o costume da época. Irmãos, Deus não estabelece a sua palavra com fins revolucionários. Quando Jesus veio na terra, também tinha escravo. E Jesus nunca mandou fazer uma revolução dizendo assim, que absurdo. Jesus não é a princesa Isabel, bem diferente dela. Diga glória a Jesus. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Jesus veio trazendo a palavra do reino dos céus. Diga glória a Jesus. Por isso, gente querendo caçar na Bíblia textos para endossarem as suas pretensões políticas, isso é um rematado absurdo. Pense só que na época de Jesus, a situação política tal como era, e Jesus não se importou com isso. Nunca se esqueça disso. Jesus entrou em Jerusalém e não foi purificar o palácio de Herodes. Ele foi purificar o templo de Jerusalém e disse, não façais da casa de meu pai casa de venda. Jesus não chegou nem perto do palácio de Herodes, porque ele não tinha nada a ver com aquilo. Ele só entrou quando foi preso para ser julgado. Diga glória a Jesus. Antes não foi lá, porque ele nada tinha que fazer lá. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Então, na época, um escravo comprado se tornava uma propriedade, então se tornava parte do povo de Deus. Então daí poderia participar da Páscoa. Versículo 46. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Uma das ordenanças para a Páscoa está nos primeiros versículos do capítulo 12 de Êxodo, que tinha que ser comido naquela mesma noite. Se sobrasse alguma coisa, tinha que ser consumido. Isso porque significava a emergência. O povo ia participar dessa primeira Páscoa e já sairia às pressas. Nos anos seguintes, era uma celebração em memória e também era para ser da mesma forma. Tinha um significado de não deixar nada para o dia seguinte, porque o sacrifício tinha que ser consumado naquele dia como o sacrifício de Jesus. Jesus ficou 6 horas na cruz, até o momento que ele disse, está consumado. Ele não ficou para o dia seguinte. Diga glória a Jesus. Foi sepultado e ao terceiro dia, tudo como estava profetizado. E outro versículo 46, dele não quebrareis osso. O Salmo 37, 19 também diz isso, né? O Senhor guarda os justos, nenhum só osso deles se quebra. Aliás, Salmo 34. Diga glória a Jesus. Também de Jesus nenhum osso foi quebrado, e também tem significado, porque o corpo de Jesus, que representa a igreja, não sofreu nenhuma quebradura. O corpo de Jesus ficou íntegro. Jesus já estava pensando na igreja até neste pormenor. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, toda a celebração da Páscoa profetizando com respeito a Jesus. Mateus 11 diz, a lei e os profetas profetizaram até João. Quando estamos lendo o livro de Êxodo, que faz parte da lei, isso aqui é tudo profético, tudo profecia. Hebreus 10:1, ora, a lei não tinha a imagem exata das coisas, mas apenas a sombra dos bens futuros. Glória a Jesus. Versículo 47. Toda a congregação de Israel o fará. Fala comigo, eu preciso fazer parte da congregação do Israel de Deus. Gálatas 6, que fala do novo Israel de Deus, tem que fazer parte da congregação. Isso é várias vezes repetido, quer dizer, tem que fazer parte da igreja, tem que se entrosar na igreja, tem que ter irmãos. 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, então chegará e celebrará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. O versículo 48 ressalta com mais clareza ainda o aspecto de que, para celebrar a Páscoa junto com o povo de Deus, tinha que fazer parte do povo da aliança.
Fala para o mundo do lado, aliança. Tem que ter aliança com Deus. Tem que ter compromisso com Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, a moda agora, os médicos descobriram que pessoas que têm fé, elas conseguem melhor assim, a cura de enfermidades. Então eu vejo pelo jornal informativo lá do tribunal onde eu trabalho, a moda agora é o seguinte, o importante é ter fé, pouco importa no quê. Então, fé em qualquer coisa está ótimo, está tudo lindo e maravilhoso, todos os caminhos levam a Deus, ninguém pode ser taxativo, ninguém pode ser radical, ninguém pode ser exclusivista, todos têm que ser bem ecumênicos. É lindo e maravilhoso para eles. Quem disse que Jesus é ecumênico? Falam assim, misericórdia. Não. Jesus, não existe ninguém mais exclusivista do que Jesus. João 14,6, ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 10, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, e as ovelhas não o atenderam. Diga glória a Jesus. Só Jesus, Atos 4,12, porque em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação é só em Jesus. Irmãos, e tem que ter compromisso com Deus, não adianta ser simpatizante do Evangelho. Falamos já na semana passada das pessoas que saíram com o povo de Israel, uma mistura de gente, que depois, como diz lá em Números 11, versículo 3 e 4, pessoas que acabaram contaminando o povo de Israel com as murmurações, pessoas que acabaram sendo beneficiadas com as pragas do Egito e com a abertura do Mar Vermelho, acabaram conseguindo sair também do Egito, porque também estavam sob a opressão de Faraó. Então se beneficiaram das ações de Deus sem terem o seu coração tocado por Deus e sem terem aliança com Ele. Diga glória a Jesus. Simpatizantes, pessoas que apenas frequentam a igreja, que sentam nos banquinhos, e etc., mas não tem vínculo com o povo de Deus. Irmãos, isso para Deus não refresca nada. Diga glória a Jesus. Tem que ter aliança com Deus. Fala para lá de novo assim, tem que ter aliança com Deus. Aliança com Deus. Irmãos, a aliança com Deus é assim, tudo o que é dele é meu. Essa é a parte boa. E tudo o que é meu é dele. Diga glória a Jesus. Esta é a aliança que tem que ter com Deus, é fazer a sua vontade. Então, irmãos, ter aliança com Deus significa, como diz lá o Salmo 101, quem usa de engano não ficará dentro da minha casa, não colocarei coisa má diante dos meus olhos, aquele que usa de falsidade não estará comigo. Diga glória a Jesus. Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. 1 João 2, 15, tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberbo da vida, não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa, a sua concupiscência, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Diga glória a Jesus. Ter aliança com Deus é não se levar pelas coisas do mundo, não se levar pelas ideias, pelo curso deste mundo. Meu outro, irmãos, isso aqui é muito sério, o Senhor está tocando para falar nisso. Diga glória a Jesus. Aliança com Deus, inclusive converter o bolso para Jesus. Diga glória a Deus. Pastor, para mim é fácil, meu bolso está vazio. Mesmo quando ele estiver cheio, que ele continue convertido. Diga glória a Jesus. Irmãos, pessoas que não são fiéis a Deus, nas ofertas, nos dízimos, isso é bíblico, isso está escrito. O que os apóstolos mais faziam, e está escrito ali na Escritura Sagrada do Novo Testamento, as colheitas das ofertas para repartir para os pobres, para o sustento da obra de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso também faz parte da aliança com Deus, isso também é importante.
Irmãos, muitas vezes, durante o dia, o Senhor me fala ao coração, o Senhor me fala sobre algumas pessoas aqui da igreja, pessoas que não são abençoadas por Deus, porque não são fiéis nas ofertas nos dízimos. Irmãos, e não é desculpa. Tem gente que até fala assim: ai, pastor, é que o senhor na igreja, o senhor não fala nunca sobre oferta, o senhor não fala nunca sobre dinheiro, tinha que falar mais. Se você é do tipo que tem que ficar alguém vociferando no microfone para você se mexer e dar oferta, meu filho, problema teu, porque que tipo de crente é você? Para o céu você não vai, porque no céu não entra gente que só é movido assim junto com o comboio. Fazem misericórdia. Você tem que ser convertido de corpo, alma, espírito e bolso. Diga glória a Jesus. A oferta, Deus ama o que dá com alegria. A oferta tem que ser espontânea. Irmãos, e outra, isso é fruto de uma aliança com Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor, Deus eterno. Então, irmãos, para celebrar a Páscoa do Senhor, só o povo da aliança. Versículo 49. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram, assim como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu no mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito segundo os seus exércitos. Louvado seja Deus. Naquele mesmo dia o Senhor tirou o povo. Capítulo 13. Diga glória a Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, glória a Jesus. Falou o Senhor a Moisés. Jamais cansarei de repetir, a Bíblia relata sobre um Deus que fala. O Deus da Bíblia fala e fala até hoje. Diga glória a Jesus. É um outro aspecto que para quem não é crente segundo os padrões bíblicos, é outro aspecto que pega assim muito estranho. No mundo, você dizer assim, Deus falou comigo, todo mundo já olha para você assim que você é um lunático, endoideceu. Faz misericórdia. Mas o Deus da Bíblia é um Deus que fala de forma compreensível, fala com o seu povo, não fala só com os ministros, fala com todos, quer falar com você, fala para o lado, Deus quer falar com você, está falando nessa noite, o nosso Deus é vivo, não é um ídolo. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Aleluias. Versículo 2. Santifica-me todo primogênito, o que abrir a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Moisés disse ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. Então aqui o capítulo fala sobre a consagração dos primogênitos. Como a última praga lançada no Egito, todos os primogênitos egípcios, Deus pediu do povo de Israel a consagração de todo primogênito. Todo primeiro filho ou toda a primeira cria dos animais era consagrada ao Senhor. Depois, mesmo no Velho Testamento, na fase da lei, isso foi substituído. A tribo de Levi foi dada ao Senhor em lugar dos primogênitos. Então, no meio do povo de Israel, no Velho Testamento, tinha uma distinção entre as pessoas. Haviam aqueles que eram consagrados ao Senhor de uma forma diferente. Ou primogênitos, ou depois a classe levítica, a classe sacerdotal. Irmãos, na igreja, isso hoje não tem mais. Diga glória a Jesus. A universal assembleia dos primogênitos, diz lá em Hebreus capítulo 12. Irmãos, a igreja é só formada de filhos primogênitos. Diga glória a Jesus. Isso significa então que todos somos consagrados. Então fala para um lado, você tem que ser consagrado. Você tem que ser
consagrado. Irmãos, quando eu era criança, eu via a expressão consagrado e as pessoas que falavam isso quando eu era criança, elas usavam com o seguinte significado: é uma pessoa que ora muito, é uma pessoa abençoada, ele é um irmão consagrado. Virou-se uma expressão meio popular no meio dos crentes, naquela época. Só que é um uso errado. Consagrados temos que ser todos nós. Como se tivesse assim, uns crentes que são consagrados e outros que não são muitos. Eles são então mundanos. Fala para você, misericórdia. Se são mundanos, não são crentes. Muito simples. Porque não existe crente que não seja consagrado. Fala para nós assim, viu? Não existe. Você se considera consagrado? Se não, meu filho, vamos terminar o estudo aqui, vamos levantar a mão. Quem quer aceitar Jesus, vem aqui para frente, aceita Jesus e se torna consagrado a partir de hoje. Diga glória a Deus. Ai não, pastor, achei que consagrado era o Senhor, assim. Então só eu vou para o céu, né? Vamos ficar todos aqui. Fazem misericórdia? Que é isso? Diga glória a Jesus. A igreja é formada de pessoas consagradas. Consagrado significa de uso exclusivo de Deus. Fala para o irmão do lado, uso exclusivo de Deus. Sabe aqueles carros do governo que você vê assim, uso exclusivo em serviço? Você devia pôr uma tarja em você assim, uso exclusivo em serviço do Senhor. O que significa isso? Não seja usado pelo diabo. Fala isso para o lado. Não seja usado pelo diabo. Diga glória a Jesus. Uso exclusivo do Senhor. Isso que significa consagrado, separado para o uso santo do Senhor. Irmãos, e Deus pediu isso. Deus pediu isso para o povo de Israel, porque o povo de Israel nunca chegou a ser o que Deus queria. Deus nunca conseguiu colher de Israel os frutos que ele esperava. Por isso que Jesus contou nos evangelhos todas as parábolas de frutos, dizendo do dono ou da figueira ou da vinha que foi procurar fruto e não conseguiu o que ele queria. Até que por fim Jesus disse em Mateus 22 que ia tirar o reino de Deus de Israel e dar a uma nação que desse os seus frutos. Diga glória a Jesus. Deus tirou os judeus e pôs você no lugar, porque os judeus não davam fruto. Então você tem que dar, porque senão Deus pega os judeus de volta. Está escrito lá em Romanos capítulo 9. E tu, que és um zambujeiro bravo e fostes enxertado no lugar da boa oliveira, não te ensoberbeças contra a oliveira que foi cortada, porque poderoso é Deus para enxertar de volta. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu já li vários livros evangélicos desses modernos que se vendem aí nas livrarias evangélicas. Alguns são edificantes e alguns outros dão uma raiva lascada. Diga glória a Jesus. Livros que falam sobre a graça de Deus são poucos os que conseguem acertar o prumo, porque alguns alargam demais o negócio. O Deus da graça, nossa, Deus aceita todos, de qualquer um, do jeito que quiser, fazendo o que quiser e continue do jeito que quiser. Não, de jeito nenhum. Deus aceita qualquer um, pouco importa o que tenha feito, mas Ele te santifica e te coloca no prumo. Diga glória a Jesus. Pouco importa o teu passado, mas o teu presente importa bastante. Então para de aprontar. Fala isso para o lado, para de aprontar. Se você foi um safado, pouco importa. Se você é um safado, se converta. Diga glória a Jesus. Esse aqui é o evangelho da graça de Deus. Diga glória a Jesus. O passado não importa, converta-se, vai-te e não peques mais. João 5,14. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Então, irmãos, tem que ser consagrado ao Senhor. No versículo 3 termina novamente falando sobre o pão levedado.
Pão sem fermento, fermento que significa malícia e maldade, de acordo com o que diz em 1 Coríntios 5. Versículo 4. Hoje no mês de Abibe vós saís. E acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, heteus, amorreus, heveus, jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. A festa da Páscoa tornou-se uma das festas obrigatórias em Israel. Eram 3 festas obrigatórias. E aqui Moisés já faz referência à terra que Deus tinha jurado que haveria de dar ao povo. Diga glória a Jesus. Deus era o Deus do povo, tinha prometido uma terra e está aqui afirmando que vai cumprir a promessa. Meu amado, seja você fiel que Deus irá cumprir as promessas que Ele te fez. Fala para o meu lado, seja fiel. Seja fiel. Glória a Jesus. Aleluias. Versículo 6. 7 comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber ao teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. Uma celebração em memória, em gratidão, e também em memorial para os pais ensinarem aos filhos. Comentamos já sobre isso na semana passada. Os pais ensinarem aos filhos. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão. Irmãos, eu ainda sinto o toque do Espírito Santo para comentar sobre ensinar aos filhos. Diga glória. Os nossos filhos têm que ser discípulos do Senhor. Os filhos são flechas e os pais são flecheiros. Salmo 127, como flechas na mão do valente. Diga glória a Jesus. Então os pais têm que ser valentes para darem aos filhos uma direção certa, uma direção segura. Então o pai não pode ter medo. E outra, os filhos têm que ser lançados. O pai não pode querer prender os filhos em torno de si. O pai tem que ser valente o suficiente para dar o impulso máximo nesta flecha para que atinja toda a extensão que o Senhor lhe quiser dar. Diga glória a Jesus. Pais que querem os filhos em torno de si, flechas, eles atiram a flecha para baixo, para que a flecha fique aqui. Daí os filhos sempre saem cópias em redução dos próprios pais. Porque uma cópia é sempre pior que o original. Fazem misericórdia? Não. Então os pais têm que ter um coração generoso e magnânimo para dar aos filhos essa direção de longo alcance. Diga glória a Jesus. Para que os filhos, Salmos 22 diz lá que Deus quer uma semente de piedosos. Por isso que Deus colocou João Batista entre o casal Zacarias e Isabel, porque eles eram justos, tementes a Deus. Diz lá Lucas capítulo 1. Diga glória a Jesus. Então, é muito importante isso. Os pais darem direção aos filhos. Irmãos, isso dá trabalho. Irmãos, fazer uma confissão aos irmãos. Eu sempre comento alguma coisa sobre isso. Tentar ser um pouco mais específico hoje. Irmãos, conheço muitos pastores que pregam, saem fazendo bonito por aí, pregam um monte de igreja, não sei o quê, e os próprios filhos se desviaram, e os próprios filhos se perderam. Daí cumpre-se aquilo que diz lá Jesus em Lucas 9, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo. Quer dizer, fez bonito para os outros e perdeu os próprios filhos. Irmãos, já recebo muitos convites, já recebi muitos outros para sair pregando por aí. Irmãos, mas muitos compromissos dessa igreja mesmo, eu não posso vir por causa dos meus filhos. Arranjei 5 filhos, não é para socar em cima da minha mulher para ela cuidar sozinha? O que é isso?
Irmãos, os meus filhos têm um só pai e esse pai sou eu. Diga glória a Jesus. Então eu vou ser pai deles. Isso dá um trabalho lascado. E, irmãos, e tem hora... será que eu posso dizer isso? Os meus filhos não estão aqui para ouvir? Diga glória a Jesus. E os outros pais também passam por isso. Tem hora que dá um cansaço profundo. Não dá? Você queria sair? Não, você tem que ficar em casa por causa das crianças pequenas. Então tem hora assim que... Glória a Deus, aleluia. Diga glória a Jesus, amém. Vamos em frente, é isso que Deus quer. Irmão, seria muito mais fácil para mim sair pregando para aí, fazendo bonito, deixar minha mulher doida em casa com as crianças. Diga glória a Jesus, bonito e errado. Ia ter consequência isso no futuro? Não. Diga glória a Jesus. Irmãos, então, é importante isso. Irmãos, a distância que os nossos filhos irão percorrer na vida depende do impulso que nós demos. Diga glória a Jesus. Irmãos, um dia o Senhor falou comigo e eu entendi o que o Senhor quis dizer com base nesse versículo do Salmo 127 e eu fiz uma entrega ao Senhor, e foi uma entrega de coração. Entrega ao Senhor da seguinte forma, irmãos: os filhos que o Senhor nos dá não são nossos, os filhos são do Senhor. É a lição de Ana, mãe de Samuel. Eis aqui, ao Senhor o tenho dado por todos os dias de sua vida. Diga glória a Jesus. Flechas na mão do valente. Deus dá discernimento ao pai, se ele buscar de Deus, a direção a ser dada a cada filho. Aliás, é para isso que existe pai. Se não fosse para isso, não sei para que seria, né? Diga glória a Jesus. Então, se o pai tem o coração nos filhos, Malaquias 4:6, converterá o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Se o pai coloca o coração no filho, Deus vai lhe dar discernimento. O meu filho dá para medicina, o meu filho dá para direito, o meu filho dá para área técnica, o meu filho dá para mecânica, o meu filho é mais para trabalhos manuais. Deus vai mostrar para que o filho se encaminha e o pai vai dar este impulso. Irmãos, isso é trabalho. Diga glória a Jesus. Criar filho dá trabalho. Se você não queria ter trabalho, não sei porque teve filho então. Diga glória a Jesus. É trabalho mesmo. E outra, tem que criar bem. E tem que jogar longe essa flecha. E bem lançada. Diga glória a Jesus. Irmãos, a entrega que eu senti que o Senhor estava pedindo todos nós nascemos para fazer a vontade de Deus. Diga glória a Jesus. Não vontade nem nossa, nem dos nossos pais. Nós como pais, nós temos que buscar a vontade de Deus para os nossos filhos. Um irmão que passou aqui na igreja, o pai dele era pastor, e esse irmão, a vida inteira foi membro da igreja do próprio pai, e o pai era pastor, e era uma igreja assim, bem complicada, e esse irmão sim teve bastante problema de crescimento espiritual quase em toda a sua vida, até o momento que ele teve que tomar uma decisão muito difícil, porque olha que dificuldade, né? O pastor da igreja era o pai dele. Então ele muitas vezes quis sair da igreja porque ele sentia que Deus queria ele em outro lugar, mas então fica aquela mistura de figuras, né? O pai é o pastor, então se for sair da igreja parece que ia ser uma ofensa mortal ao próprio pai, até que ele teve que tomar a decisão e serviu ao Senhor algum tempo aqui entre nós. Diga glória a Jesus. Irmãos, a hora que ele me contou aquilo eu fiquei pensando, e um dia o Senhor me falou comigo, eu fiz entrega. Senhor, eu quero que todos os meus filhos sejam convertidos, que todos os meus filhos sejam do Senhor. Aliás, irmãos, uma oração que faço todos os dias, desde que minha esposa estava grávida, de cada um deles. Senhor, que todos se convertam, que sejam tocados pelo Espírito Santo, que sejam batizados no Espírito Santo. E, Senhor, que todos façam a Tua vontade, mesmo que a vontade do Senhor seja que eles sirvam em outras igrejas que não a que eu esteja, mas que eles estejam no centro de Tua vontade. Uma salva de palmas a Jesus. Deus eterno. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Fala para nós assim, fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Irmãos, qual que é o desejo do Pai? Lógico, todos juntos. Mas esse é o certo. Diga glória a Jesus. Outro artigo que eu li esses dias atrás, numa revista evangélica, um artigo que
era bem bom sobre essa questão de pais e filhos, dizendo assim, essa história que veio de uma parte da psicologia moderna, assim, que os pais têm que ser amigos dos filhos. Então os pais não tomam muitas posições para com os filhos, porque são posições antipáticas, e os pais querem ser amigos dos filhos. Calma lá. Fala assim, calma lá. Ouça isso, pai é pai, amigo é amigo. Você é pai, você não é amigo. Você não é amigo dele, você é pai dele. Até você morrer, você é pai dele. Diga glória a Jesus. Você nunca vai se equiparar aos amigos dele, porque primeiro que você é meio velho, né, meu filho? Diga glória a Jesus. Segundo que você é pai dele, você não é amigo dele. Diga glória a Jesus. Você pode ser um pai amigável, mas amigo você não é. Você é pai. Diga glória a Jesus. Fala para ela assim, assuma o teu papel. Não fala coisa que ele precisa ouvir porque é antipático e você quer ser amigão. Que amigão o quê? Você é pai dele. Quem vai falar então? Diga glória a Jesus. Então, irmãos, o Senhor está falando conosco nessa noite. Diga glória a Jesus. Tudo, novamente voltando a este assunto, neste versículo, sobre instruir os filhos naquilo que o Senhor tinha feito. Louvado seja Deus. Para encerrar nessa noite, versículo 9. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Fala para o irmão do lado, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Na tua boca. Não é na tua gaveta. Na época não tinha livro. Diga glória a Jesus. Os pergaminhos eram caríssimos, pouquíssimos. Diga glória a Jesus. Irmãos, esse povo de Deus que a gente lê na Bíblia, Noemi, Ruth, Eucana, Ana, eles não tinham Bíblia em casa. Não tinha Bíblia escrita, os papiros eram caríssimos. As sinagogas apareceram na época de Esdras, posterior. Diga glória a Jesus. Posterior a esse personagem que eu falei. Eles iam uma vez, duas, no máximo três, os que mais podiam, no templo de Jerusalém, ouviam a lei. Então eles aprendiam tudo de cor. Diga glória a Jesus. Sabiam a palavra de Deus de cor. Do pai ensinando para o filho, do pai repetindo para o filho. E eles tinham que ter aquilo na boca. A palavra de Deus tem que estar dentro de nós. Diga glória a Jesus. Senhor amado, nós louvamos a Ti. Meu Deus, e queremos a Tua palavra dentro de nós, Senhor amado, em nome de Jesus. Deus eterno, clamamos a Ti, Senhor amado, em nome de Jesus. Senhor amado, abençoa-nos. Dá-nos temor de Deus. Escreve a palavra de Deus dentro de nós. Meu Deus, dá-nos sabedoria para andar, para caminhar, para edificar a nossa casa perante o Senhor. Dá-nos sabedoria, meu Deus, para criarmos os nossos filhos na Tua presença, nos Teus caminhos, Senhor amado, em nome de Jesus. Queremos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, dá-nos sabedoria, Senhor amado, nós não temos, como diz Provérbios 3, não te estribes no Teu próprio entendimento. Não, Senhor amado, queremos a sabedoria do alto, queremos a sabedoria do Senhor. Senhor bendito, Deus eterno, ensina-nos, Senhor amado, planta a palavra de Deus dentro de nós em nome de Jesus. Senhor, derrama sobre nós a Tua sabedoria. Provérbios 2:6, o Senhor dá a sabedoria, da sua boca sai o conhecimento e o entendimento. Salmo 32, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Tiago 3, a sabedoria que vem do alto é primeiramente mansa, pacífica, moderada, tratável, sem parcialidade e sem hipocrisia, cheia de bons frutos. Mas, Senhor amado, Tiago 1:5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Meu Deus, queremos mais da sabedoria do Senhor. Ensina-nos, dá-nos capacidade, Senhor, em nome de Jesus. Enche-nos do Teu Espírito Santo, da Tua graça, do Teu amor. Meu Deus, opera em cada um, vai